Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para o signo, para a área romântica do signo de Sagitário. Para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Sagitário. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva. A gente tá quase nos 1000 inscritos. Para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataru.com. E se vocês gostarem da leitura, comentem, curtam o vídeo, compartilhem com os sagitarianos que vocês conhecem. Vamos começar aqui com o oráculo do mapa encantado. E vieram duas. Surfando a onda veio para Áries, tá? E siga o líder. Tem alguém que traz uma certa inspiração para vocês, né? Ou vocês podem acabar inspirando alguém. Vamos entender melhor aqui com os anjos e ancestrais. Guardião do ar, mude sua percepção. Mais um aqui com o oráculo trabalhe sua luz. Lemúria, criando um céu na terra. Assim, tem muita essa energia de que tem algo que vocês estão fazendo ou estão querendo fazer, tem uma direção que vocês estão querendo seguir, que ela é muito positiva, é muito boa para vocês. Sendo que pode ter um certo pessimismo aqui. Vamos ver melhor com o tarô, porque não tá muito claro para mim essa questão da guardiã do ar. Deixa eu puxar mais uma desse aqui. Não, acho que eu entendi melhor. É uma questão de... Vocês estão num período de uma certa transição de mentalidade, né? Então, vocês estão elevando a mentalidade de vocês, começando a pensar de uma forma mais positiva, mais otimista. Para quem não tá, o desafio é esse. É acreditar numa situação, é ser otimista sobre algo. Aqui com o tarô mitológico veio o Eremita. O Eremita é uma carta que traz muito essa questão mental também. Essa energia do pensamento, assim. É uma carta associada ao signo de Virgem, que é regido por Mercúrio, né? O planeta do pensamento, da comunicação, das trocas. Que com o tarô dos momentos místicos veio o Rei de Espadas, a Roda da Fortuna, o Eremita, o Sol, o Louco e o Hierofonte. Simplesmente 6 arcanos maiores. Assim, primeira coisa, é de fato um momento muito significativo na vida de vocês. Para alguns, um momento realmente destinado, assim. Ah, não são 6 arcanos maiores, não, são 5. Para quem tá solteiro, chega aqui uma pessoa que tira vocês de uma solidão.
ela chega como uma luz, assim, na vida de vocês. Chega de uma forma muito bonita e chega para construir algo muito sólido. E ela chega agora porque esse é o momento. Porque houve um preparo de ambos os lados. Porque as mudanças que você foi fazendo em si, o trabalho que você foi fazendo em si, de autoconhecimento, de evolução pessoal mesmo, desenvolvimento pessoal, né? Trouxeram você para esse momento. Tem uma questão aqui de que é uma pessoa que ela vai realmente te valorizar, que ela realmente te admira. E que ela quer um compromisso. Tem um novo capítulo da sua vida romântica se abrindo aqui. Só cuidado para você não ser crítica ou crítico demais. Cuidado com os julgamentos, com conclusões precipitadas. Cuidado principalmente com essa energia de julgamento. Porque assim, às vezes a gente tá tão acostumado a estar só que a gente começa a ver o outro com uma certa aversão, assim. Começa a querer que as pessoas sejam muito parecidas com a gente. Aqui eu não sinto que é alguém tão parecido. É alguém compatível, mas não sei se tão parecido. Aqui é uma pessoa com forte energia de ar. Então pode ser uma pessoa que demonstre ser muito inteligente ou que tenha um papo legal. Sendo que é como se você estivesse meio assim, pô, papo legal eu já ouvi bastante, isso não quer dizer nada. Assim, terei mais essas duas cartas só pra reforçar o que eu tava falando. E é como eu falei antes de vir a carta. Eu falei, essa pessoa é muito compatível com vocês. Mesmo que não pareça. E de fato é. É muito compatível com vocês e vocês vão se encontrar muito, se identificar muito nesse campo das ideias, dos valores, dos interesses intelectuais. Vocês dois são pessoas, duas, sei lá, são pessoas muito inteligentes, com uma boa educação. Tanto assim, educação formal, quanto a educação assim, de serem pessoas que sabem se portar nos ambientes. Como no francês a gente fala a politesse, né? A polidez, assim, são pessoas que, enfim, sabem se portar. E assim, gente, às vezes isso não é ensinado pra gente pela nossa família, mas com a vida a gente vai aprendendo. Então, vou dar um exemplo aleatório aqui. Meu pai, ele é uma pessoa que nem todo mundo acha meu pai a pessoa mais educada do mundo. Mas as pessoas, em geral, elogiam a minha educação. Me consideram uma pessoa educada. E eu não aprendi. Teve coisas que eu aprendi com meu pai, teve coisas que eu aprendi com a minha mãe, mas teve coisas que eu aprendi com outras pessoas, que eu aprendi observando, que eu carrego comigo na minha essência. Então, por exemplo, eu tendo a falar mais baixo, não falo muito alto. Isso é interpretado por muita gente como um sinal de educação. Não vou entrar no mérito de ser ou não, tá? Mas isso é visto como um sinal de educação. Mas isso é meu, não é uma coisa que eu me moldei a ser. Eu sempre tive isso. Tanto quanto o meu tom de voz. O tom de voz que você tem, você
é seu, sabe? Seu jeito de falar, o ritmo da fala, são coisas suas. Que por mais que independente da sua educação você carrega. Enfim, não sei porque eu me estendi tanto nessa parte da educação, mas veio aí. Vamos ver aqui. Ah, tá. Pra quem tá numa relação, eu vejo que vocês vêm trabalhando nessa relação. Pra quem tá numa relação, não vejo que é uma relação de muito tempo, eu vejo uma relação mais inicial. E vocês estão querendo avançar com essa relação e estão meio assim, sem saber se é o momento. Aqui eu vejo que é favorável para vocês conversarem sobre isso. Essa pessoa pode estar querendo isso também. Mas precisa ser uma conversa bem madura, assim. Não é uma conversa de tipo... Tipo assim, se você for falar sobre esse assunto, se você for abordar os planos para o futuro, aborde de uma forma concreta, sabe? Não aborde assim, ai, de brincadeira. Não, ou você fala desse assunto, ou você aguarda ter mais segurança para falar. Mas sinto que vocês estão sentindo que é o momento de falar sobre isso, né? Sobre futuro, sobre estrutura, sobre planos, os próximos passos dessa relação. Vamos ver aqui a energia dessa pessoa que vai chegar. A baleia, o guaxinim, o que ela sente? A serpente marinha, a gazela, o que ela tende a fazer? A cobra e o escorpião. Aqui com a baleia e o guaxinim, ela tende a... Talvez num primeiro momento ela fica um pouco mais na dela, fica um pouco acanhada. Ela fique mais observando. É porque assim, é como se no momento que ela te encontra, ela sente algo diferente, assim. É como se você causasse um impacto. Essa identificação que vocês sentem, primeiramente a nível intelectual, ela é bem mais profunda. Ela não é só intelectual, é bem mais profunda. E essa pessoa parece que ela reconhece isso de alguma forma. Sendo que ela não demonstra essa profundidade dela. Então, assim, ela reconhece que é mais profundo porque ela conhece a profundidade. Mas ela não deixa isso explícito de cara, ela fica mais assim... não sei, me traz muito essa ideia de que esse encontro, ela quase dá um sustinho nessa pessoa, assim. Causa um impactozinho que a pessoa fica meio, opa, peraí, o que rolou? E aí, no primeiro momento é isso, é uma pessoa muito educada, que vai te tratar com muita educação, de uma forma muito gentil, mas que ela sente uma conexão diferente, ela sente algo diferente. É como se você despertasse um interesse mesmo, uma curiosidade nessa pessoa. Essa pessoa ela se identifica com você de uma maneira que ela se sente em casa. Ai, a energia é muito bonita aqui, sério. Vamos ver o que ela vai fazer, né? Tomara que não estrague. Ai, Deus. Tá. Essa pessoa, ela pode ficar um pouco num morde-a-sopra, assim. Ela pode... Porque, assim, como eu disse, é como se esse encontro causasse um impacto.
E aí, na hora que causa esse impacto, a pessoa dá uma retraída. Mas não é porque ela não gostou, não se interessou, pelo contrário. É porque ela ficou meio sem saber o que pensar. Porque eu não vejo que esse contato de vocês, essa conversa de vocês, tem um cunho romântico logo de cara, entendeu? Talvez não seja num contexto romântico esse encontro, pode ser num contexto profissional ou educacional. Tá achando um pouco parecido com a leitura de escorpião. Se vocês tiverem escorpião forte no mapa, vale a pena dar uma olhada. A leitura de escorpião ficou meio grande e confusa, na minha opinião. Mas às vezes eu acho confusa, aí a pessoa assiste e acha que ficou claríssima. Então não sei. Vão lá assistir, que é uma boa. Vamos ver o que é que tem de conselho, né? Já que a atitude da pessoa é dar uma retraída, vamos ver. The Medicine Woman e The Phoenix. Aí vamos ver aqui. Nossa, que bonita essa carta da Fênix. Tem uma ideia de cura e renascimento. Ixi. Nossa, me deu uma dor na cabeça agora. Tem uma ideia de cura e renascimento aqui. Com o oráculo xamânico veio o corvo e o sacrifício. Tem uma energia muito espiritual nessa leitura, tá? Com algumas cartas aqui, isso se confirmou. É como se a vida inteira você tivesse se preparado para essa situação, independente do que vai acontecer aqui. Independente do que vai acontecer. Se vai ficar junto, se não vai, se isso vai se desenrolar ou não. É como se a vida tivesse se preparado para esse momento. Porque assim, mesmo que isso aqui não se desenrole, caso isso não se desenrola por um motivo. Não é por você fugir, é por uma clareza de que, apesar da identificação, não quer dizer que as coisas têm que evoluir, assim. Para o caso disso aqui se desenvolver, eu não sou muito de falar isso, mas é como se tivesse destinado. Agora sim, gente, façam uma leitura particular, se sentirem de fazer, tá? Porque, assim, né, não vamos nos precipitar. Veio ali, né, Cavaleiro de Espadas. Cuidado para não se precipitar. Deixa eu pegar aqui essas cartas desse primeiro oráculo só para confirmar. Aqui eu sinto que vocês aprenderam, porque essa carta ela fala desse aprendizado, assim, sobre alto valor, sobre troca justa, sobre respeitar a sua energia, o seu caminho. E aí, com a Fênix em seguida, eu sinto que é tipo a conclusão desse aprendizado e a abertura para uma nova vida. Você tá renascendo, sabe? Outras cartas aqui reforçaram essa ideia de novo. É uma nova fase romântica. É uma nova vida.
É um momento de transformação muito profunda. É importante que você esteja aberta para esse novo, que você se permita essa transformação. Então, por exemplo, para quem estava sozinho há muito tempo, chegou a hora, você está pronta. Não para resgatar algo do passado, para se relacionar da maneira como você se relacionava no passado, mas para viver algo totalmente novo. Enfim, já tô meio me repetindo, né, nessas cartas. Vou pro outro oráculo. Essa carta do corvo. Ela fala muito sobre a verdade. Então, é sobre cultivar a verdade, né? Sobre os nossos atos corresponderem com a nossa, corresponderem à nossa mentalidade, às nossas ideias. Então não adianta você pensar e falar que as coisas têm que ser de uma maneira. Você precisa agir de acordo com o que você pensa, de acordo com o seu aprendizado. Essa carta do sacrifício, ela diz que sacrifício significa tornar sagrado. Que a gente enxerga o sacrifício muito como uma coisa, como uma perda, né? Como eu tenho que perder algo para ganhar algo maior. Essa carta do sacrifício nessa posição, ela tem aquela energia de entrega. Então, assim, no campo de relacionamento, o que é que você sente que realmente quer? O que é que você mais deseja? É isso que você precisa entregar para a espiritualidade. Você pede e você solta. Você deixa que a espiritualidade realize o seu desejo, que a vida traga de volta para você como te couber. Você não fica tentando fazer encaixar. Aí é como eu disse, se você sente, e é sentir, não é achar, não. Se você sente que algo não encaixa, que realmente não é essa pessoa que se apresentou, é como uma comprovação de que você aprendeu o que você precisava aprender e você está realmente vivendo essa nova fase, na qual você não precisa mais percorrer todo o caminho para entender que aquilo ali não funciona para você, sabe? E para outros não, é mais essa entrega mesmo. Você não pediu? Então viva. Bem interessante aqui a energia. Não, independente do seu caso, a mensagem, uma coisa é certa. O seu caminho é próspero. O seu futuro é abundante. Então, seja com essa pessoa, seja com uma outra pessoa que vai aparecer, você vai viver aquilo que você deseja, porque você se preparou, você andou o caminho, você se dedicou, você soube entregar e confiar. Tá bom, sagitarianos? Eu espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. E para quem desejar uma letra particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismatarot.com.